Boa noite, irmãos. Na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, é uma oportunidade, é uma honra, é um privilégio, e nós somos gratos a Deus, porque poder falar da sua palavra é uma coisa que é muito edificante na nossa vida pessoal. E com certeza, nós queremos que o Senhor esteja falando ao coração de vocês. Que não sejamos nós que estamos aqui, mas apenas sendo usado por Ele para trazer essa palavra a vocês. Joancir pediu que eu completasse uma coisa que deixou de ser feito ali no meio, mas é apresentar a vocês os nossos funcionários. Nós temos alguns funcionários aqui, queríamos que eles ficassem em pé, para vocês saberem, né? Por favor, lá temos a Amanda, aqui, essas jovens, muito obrigado, elas vêm mesmo, elas nos acompanham, mesmo porque precisam acompanhar as crianças, não é? E eles conhecem melhor isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês devem ter observado, quando o Jancir falou nas gerações ali, de que a geração atual está mais para lá do que para cá, né? Por isso que precisa urgentemente dessa terceira geração, porque a segunda já está passando. Nós já estamos mais para o outro lado do que para cá. E estamos precisando de uma terceira geração aqui, com urgência, para participar do Éden Lar. E é realmente um desafio que nós temos, de motivar as pessoas mais jovens para estarem participando dessa obra, para poder estar conduzindo isso no momento oportuno. Sempre quem é diabético tem que cuidar da água, porque senão ele não consegue continuar falando. A boca seca. E nós precisamos aqui do líquido. No Salmo 41, primeiro versículo, nós lemos: bem-aventurado é aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O envolvimento da igreja no serviço social, socorrendo os pobres em suas diversas necessidades, não é um desvio da sua missão. Pelo contrário, é parte intrínseca da sua missão. E é interessante, e nós queríamos nesta noite com os irmãos considerar alguns pontos bíblicos que mexem com isso e que deveriam estar mexendo com a vida das igrejas, no envolvimento na área social. Pela leitura da Bíblia em vários lugares, e nós vamos ver isso aqui agora, tanto no Velho como no Novo Testamento, é fundamental a participação da igreja no atendimento social das pessoas. Foi por isso que o Éden Lar surgiu. O Éden Lar surgiu por quê? Porque a igreja precisava se envolver nessa parte, nessa necessidade social. Jesus Cristo mesmo, ele deu exemplo. Como nós lemos em Atos 10, 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No Evangelho de Lucas também nós vemos, 4,18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E Tiago, capítulo 1, 27, diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Qual que é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O Éden Lar nasceu no coração de Deus, como nós pudemos ver aqui, não é? A partir de uma necessidade. Não foi simplesmente porque alguém achou, vou fazer um atendimento social, eu vou mexer com isso, vou me envolver. O que está precisando?
Não, o Éden Lar surgiu por uma necessidade social. Crianças abandonadas pela rua de São José dos Campos. Elas chamaram a atenção. E através dessa visão, não é? Então a igreja tomou a decisão de iniciar um movimento no sentido de atender essas pessoas. Durante muitos anos, o Éden Lar foi um orfanato. Muitos anos. No seu começo, foi um orfanato. A história do Éden é bonita, porque ela não teve seu início em altruísmo de pessoas, nem tampouco no desejo simplesmente de fazer alguma coisa, mas sim de atender uma necessidade humana, como foi mostrado no relato da sua história, não é? Como o Joancir bem apresentou. Pessoas precisavam de auxílio, pessoas que estavam abandonadas e sem famílias. Deus tem abençoado essa instituição e por isso nós queremos ser, acima de tudo, gratos a Ele. Este culto é um dos cultos que estão sendo feitos nas igrejas evangélicas aqui de São José dos Campos, durante todo esse período, desde junho, quando foi o aniversário, 85 anos, e vai até o final desses 85 anos. Então nós queremos ter, no mês que vem vamos ter na Igreja Cristã Evangélica do Jardim das Indústrias, e depois pretendemos ter ainda no ano que vem, até que vai completar 85, aí nós podemos refazer tudo para a partir de 86, mas 85 anos nós queremos estar o quê? Agradecendo a Deus nas igrejas, porque isso nós já fazemos no Éden. Nós temos lá nossas reuniões, nossos cultos, com os funcionários, com as crianças, com as famílias, e nós agradecemos a Deus. Mas nós queremos fazer isso nas igrejas. E as igrejas têm aberto as suas portas, e nós damos graças a Deus por isso, né, como nós estamos aqui. Deus tem abençoado essa instituição, e nós queremos então agradecer a Ele por isso. Andando então pela palavra do Senhor, no Antigo Testamento, nós podíamos ver em Deuteronômio, no capítulo 15, livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo o que puseres a tua mão, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Meus irmãos, não adianta nós pensarmos que o governo é que está errado, que as coisas é que não estão funcionando, porque a própria palavra do Senhor nos diz que nunca deixará de haver pobre na terra. Pelo que te ordeno, dizendo o quê? Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Havia na comunidade israelita, no Antigo Testamento, um profundo senso de responsabilidade social como resultado da obediência à palavra de Deus, que determinava que os pobres, os estrangeiros, as viúvas e órfãos fossem assistidos e socorridos em suas necessidades básicas. Continuando vendo as instruções que o povo recebia. Em Deuteronômio mesmo, na continuação, nós vemos que quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhes emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja a palavra perversa no teu coração. Vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada. E que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra,
e em tudo que puseres as tuas mãos. O Senhor Deus, Ele deu uma palavra clara àquele povo que Ele estava formando. Era o povo dele, era o povo que vinha de Abraão. É aquele povo que foi com o tempo ali se formando para ser o Israel de Deus. E esse povo tinha instruções. Se os irmãos quiserem conhecer mais profundamente, Levíticos é uma boa carta para se ver, um livro para se ler a respeito das instruções de Deus de como deveria cuidar das coisas aqui na terra. Em Levíticos ainda 19 diz, semelhantemente não rabiscarás a tua vinha. Rabiscarás, eu comecei a ver, meditar, por que rabiscar, né? É o que as crianças gostam de fazer, não é? Rabiscar um papel. E aqui na Bíblia está escrito aqui, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Olha a instrução de Deus para aquele povo. Vocês não têm que limpar, tirar as coisas que estão lá. Vocês já apanharam, não é? Todos os cachos de uva. Vocês já pegaram. Mas com certeza deixaram alguma coisa. Deixa lá. Não apanha. Por que ele não queria fazer isso? Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Que ensinamento, não é? Não é minha palavra não, meus irmãos. É a palavra do Senhor. É Ele que está falando isso para o povo, não é? Ainda em Levíticos ele diz, e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Que maravilha, não é? Como é que Deus pensa? Como é que Deus age com relação ao seu povo? O que Ele quer da sua igreja? Ainda em Êxodo, ele vai falar aqui sobre um outro assunto nessa área. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, mas no 7º ano a deixarás descansar e ficar em pouso. Interessante, não é? Eu já dizia para ficar em repouso, mas aqui na Bíblia nós lemos que é para deixar em pouso, deixar em descanso, para que os pobres do teu povo possam comer, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Vejam só, Deus cuidando daqueles que têm mais necessidade, daqueles que que estão ali com dificuldades financeiras, dificuldades. Deus, que nunca deixou de se preocupar com a dignidade humana, estabeleceu medidas econômicas e sociais para o seu povo, visando relações justas entre eles. Nós somos abençoados por isso. E ele criou, inclusive, um ano que é chamado de ano sabático, né? É interessante porque a gente não vê isso nas empresas, né? Nas indústrias, não tem esse negócio de ano sabático. Eu trabalhei em uma empresa há 37 anos e nunca tive um ano sabático ali, né? Tinha minhas férias, né, normais, que são as férias que nós temos. Mas o ano sabático é um ano. É um ano. E Deus estabeleceu, não é, o ano sabático, lá em Levítico. A cada 7 anos, o solo deveria ser liberado para descanso e renovação da terra. Os escravos seriam libertados. Então, não é só o solo. Os escravos seriam libertados. Deu 7 anos, eles deveriam ser libertados. Eles ganhavam a sua liberdade, né? Os endividados, perdoados. E os trabalhadores tinham direito a descanso. Igualmente, os pobres tinham o direito de colher por si mesmo do fruto da terra. Vejam como é que é a palavra do Senhor. O que ela nos fala sobre a necessidade das pessoas, né? E como a sua igreja, como o povo dele deve cuidar. Depois nós temos o ano do jubileu. Esse aqui é até mais profundo, não sei se vocês estão lembrados.
Mas, entre outras coisas, ele determina que a cada 50 anos, primeiro, os escravos também seriam libertados, todas as dívidas seriam perdoadas, as terras seriam devolvidas aos seus antigos donos. Isso, para nós aqui, não entra na nossa cabeça. Você compra uma terra e depois de 50 anos você devolve para o antigo dono, não é? Mas era assim que Deus estabeleceu para o seu povo. Foi isso que ele deu, é o que a palavra diz. Essas medidas evitavam a concentração de riquezas, promoviam a redistribuição dos meios de produção e evitavam situações extremas de dívidas, pobreza, desapropriação e miséria, que é tudo que nós temos no nosso mundo hoje. E em todos os países, não é só aqui no nosso país, né? Ele também fala sobre as colheitas e os dízimos. E ele dizia isso, né? Os dízimos de toda a produção agrícola se destinavam, entre outras coisas, para o sustento dos órfãos, viúvas e estrangeiros. Em relação à colheita, a palavra de Deus determinava: e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Tais procedimentos protegiam os estrangeiros e evitavam a pobreza extrema do meio do povo. E se os irmãos fizerem um exercício de memória, vão se lembrar que Ruth, a nora de Noemi, conforme está relatado lá no livro de Ruth, né, ela foi beneficiada por essa lei. Ela foi beneficiada por essa lei, né? Ela usufruiu disso. Jesus foi, sem dúvida, o maior exemplo da preocupação e auxílio às necessidades. Se nós passarmos aqui para ver o que aconteceu e o que nós temos a partir do Novo Testamento, nós vamos ver que o cuidado de Deus continua da mesma maneira e com a mesma intensidade. Na Palestina, a situação socioeconômica do Novo Testamento era muito ruim, era deplorável. É tanto que os necessitados acorriam em multidões à presença de quem? Do homem de Nazaré, de Jesus Cristo, né? A fim de serem ajudados. Muitos apenas para matar a fome. Eles eram pobres, enfermos, deficientes físicos, viúvas, crianças, idosos, desamparados, desabrigados e maltratados, conforme Lucas, ele nos revela no seu capítulo 14, nos versículos 13 e 14. Jesus, então, foi o maior exemplo de preocupação e auxílio aos necessitados. Os seus ensinos e obras o demonstram. Uma de suas ricas parábolas é a do bom samaritano. O bondoso homem que arriscou sua vida para cuidar de um necessitado desconhecido, com quem nem o sacerdote, nem o levita se importaram. Essa parábola ainda hoje exerce grande influência nas civilizações. Jesus se identifica tanto com os pobres, a ponto de dizer: o que vocês fizeram a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Veja como é que ele se identifica. O tratamento que vocês deram a esses pequenininhos, vocês estão dando a mim. Ele desafiou o povo, ele desafiou as pessoas a cuidarem dos pobres, né? Uma vez chegou até a convidar um homem rico a vender tudo que tinha e dar aos pobres. Foi? Jesus fez isso. Ele convidou. Jesus encarnou o amor e preocupação de Deus com os pobres. Isso de uma maneira tão nítida, né, conforme foi manifestado no Antigo Testamento. A sua compaixão com os miseráveis responde a uma pergunta que é constante no coração de quem sofre. Deus se importa? Nós podemos afirmar que Jesus se importava com o sofrimento das pessoas. Jesus se importava. E ele demonstrou isso em todos os momentos dos seus contatos. Jesus se preocupou com o homem enquanto unidade física, enquanto a psíquica, enquanto a espiritual.
Ele curou, ele ensinou, ele salvou, ele consolou, cuidou do ser humano por inteiro, rejeitando totalmente a visão grega, que naquela época valorizava a dimensão espiritual em detrimento da material. Muitas vezes nós fazemos isso nas nossas igrejas. Nós pensamos que estamos servindo ao Senhor e não estamos dando ouvidos ou não estamos enxergando aquelas pessoas próximas que são necessitadas, não é? A prática de Jesus segue uma sequência marcada pelo ver, sentir e agir. Não é só ver, porque ver nós vemos mesmo. Você passa na rua, tem as pessoas aí, né? Às vezes pessoas deitadas no chão, no canto, e pelo menos a gente pode ligar para o pessoal da assistência social, falar, olha, tem uma pessoa aqui que está precisando de ajuda, venham aqui. Alguma coisa a gente pode fazer, né? Mas muitas vezes nós vemos e não fazemos. Então é importante ver, sentir a compaixão, né, que o Senhor tinha, e ter também, e agir. Porque também não adianta ver, sentir a compaixão e ir embora. Teria que agir. Nesse sentido, é interessante notar que nos vários encontros de Jesus com as pessoas, com indivíduos, com grupos, a ação de Jesus foi marcada por uma completa coerência com os seus ensinos. Por isso, Pedro apresenta Jesus como aquele que andou fazendo bem. Eu me lembrei da minha infância, quando a gente na igreja ia disputar para ver quem sabia mais versículos, e esse era o versículo que a gente falava com muita facilidade, né? Jesus andou por toda parte fazendo bem, né? Não sei se vocês lembram disso, mas era o que a gente fazia na infância, quando a gente estudava e fazia os concursos. Vale acrescentar aqui que aquela igreja seguiu em tudo o exemplo de Jesus no seu cuidado para com os necessitados. Que igreja? Segundo a narrativa de Lucas, uma ação usual entre os primeiros cristãos era a partilha de bens para atender os mais necessitados. Complicado isso, hein? Complicado. Alguns irmãos voluntariamente vendiam suas propriedades para suprir as necessidades dos mais carentes. Por isso, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia entre eles necessitado algum. É a igreja, como ela deve ser. Depois nós temos os apóstolos. Eles, nas suas cartas, eles estavam incentivando as igrejas que estavam se formando, e eles estavam falando sobre isso. Os apóstolos, nas cartas que escreveram às várias congregações, também incentivaram o compromisso social cristão. Paulo trata da liberdade da contribuição e elogia os macedônios por darem na medida de suas posses e ainda acima delas. Tiago fala da assistência aos necessitados como característica inerente à religião pura e condena abertamente os ricos que oprimem os pobres. Jesus mesmo, vendo aquelas pessoas contribuírem, aquela viúva, não é, dando tudo o que ela tinha, e aqueles ricos dando daquilo que estava sobrando, não é? João fala do socorro aos necessitados como a materialização do amor de Deus em nós. Ele chama atenção para isso lá na sua primeira carta, no capítulo 3. Como não poderia ser diferente, a igreja primitiva seguiu o exemplo de Jesus, que era o seu mestre. A grande sensibilidade de Jesus para as necessidades humanas, vemos-la agora nas ações daquela primeira comunidade cristã, traduzida no cuidado de uns para com os outros. Após o grande despertamento, promovido pela descida do Espírito Santo, o Pentecostes, em Atos, os discípulos do Senhor anunciaram veementemente o Evangelho, o que resultou num crescimento frenético de número de fiéis, os quais se organizaram em comunidades fiéis, calcadas na doutrina, na comunhão, no amor
e na oração. Aqueles discípulos souberam conjugar a prática da evangelização com a prática do serviço social. Eles ajuntaram as duas coisas. Eles não ficaram só na parte, né, da evangelização, na parte de oração, mas eles também trabalharam a parte do serviço social. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Compreende-se por doutrina dos apóstolos o conjunto de ensinamentos que Jesus passou para os 12 nos seus 3 anos de ministério. O Espírito Santo estaria encarregado de fazê-los lembrar de tudo o que ouviram. Nos seus últimos dias de ministério terreno, a ênfase de Cristo recai sobre 2 assuntos imprescindíveis à vida da igreja: evangelização e amor ao próximo. Também foi nessa doutrina que a igreja o quê? Perseverou, o que é a causa do seu extraordinário êxito. A evangelização é o testemunho, é dizer às pessoas que elas precisam ter Jesus no seu coração. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Dizer que Jesus morreu, mas que Jesus ressurgiu, que Jesus está vivo. E por isso, as pessoas têm a oportunidade de serem salvas. E é por isso que nós somos salvos. Mas ele também chamou atenção para a importância do amor ao próximo. Nós somos muito egoístas. É bem natural em nós. Nós queremos sempre o primeiro lugar, o melhor, queremos sempre as coisas melhores para nós. Mas Jesus sempre, seus apóstolos deixaram os ensinamentos para nós, para a nossa igreja. Nós temos que amar aquele que está ao nosso lado. E nós temos que querer para eles o que nós queremos para nós. Essa é a instrução bíblica a respeito. Lucas nos conta que os primeiros discípulos de Cristo perseveravam na comunhão. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Comunhão significa partilhar juntos do mesmo propósito. É relacionamento íntimo e fraternal entre os irmãos. Os irmãos vão ter aqui um encontro de casais, que legal, é uma comunhão, é um momento, né, de estarem juntos, de trocarem suas experiências, de conversarem a respeito, né, comerem junto. Como é gostoso comer junto, né? O cristão, ele se reúne, sempre tem comida, porque ela faz bem, né? E é isso mesmo, isso provoca um relacionamento mais íntimo e fraternal. Essa foi uma marca da igreja primitiva que se traduziu na forte sensibilidade dos crentes pelas necessidades uns dos outros. Nós temos uma dificuldade talvez maior hoje, por causa do nosso trabalho, dos nossos compromissos. Nós nos encontramos rapidamente aqui na igreja, depois nós vamos embora para casa e durante a semana não vemos ninguém, não lembramos de ninguém, não nos contatamos com ninguém. E depois voltamos no outro domingo. Eu acho que os irmãos, naquela época, não. Eles tinham mais encontro. Eles estavam mais juntos. Não é? E perseveravam no partir do pão. Em Atos 2,42, ele pode referir-se tanto às refeições comuns quanto à ceia do Senhor. Era costume entre os judeus representar a comunhão entre as pessoas, segurando com as mãos o pão e partindo em pedaços, em vez de cortá-lo com a faca, né? Eles partiam em pedaços. Era um ato de fraternidade e solidariedade entre eles. Essa prática sugere a necessidade da igreja partilhar, por meio do serviço social, o pão material com os necessitados. E perseveravam na oração. Os crentes primitivos estavam juntos também em oração. Eles estavam em um mesmo espírito, fé e amor. Por isso havia uma assídua participação nas reuniões de oração. Que problema, que dificuldade, né? Nós não temos condições de fazer isso e não fazemos. As nossas reuniões de oração geralmente são vazias.
nas nossas igrejas, infelizmente. Mas, pelos relatos bíblicos, a ideia é que os irmãos se reuniam também durante a semana para orar, né? A oração em conjunto também é uma maneira de desfrutar da comunhão. Os crentes podem orar pelos problemas da comunidade à sua volta e pelas necessidades uns dos outros. Essa era uma prática constante na igreja primitiva. Eu estou caminhando aqui para o final e eu queria estar considerando com os irmãos nesse culto abençoado. Eu, pessoalmente, já fui abençoado por este culto, no estar examinando a palavra do Senhor e preparando, né, para vir trazer à igreja esse recado que eu sinto, que Deus colocou no meu coração. Eu já fui abençoado. E a ideia é que os irmãos saiam daqui abençoados, que os irmãos saiam daqui edificados. A ideia é que vocês pensem e vejam, não é especificamente o Éder Hilar, não, mas é na sua vida, como é que você está vivendo essa vida de cristão. Você está cuidando do seu próximo, você está olhando para ele do seu lado. Esse é o nosso desejo, que Deus toque no seu coração, que a palavra dele mexa com você e que você possa verificar isso. A preocupação com o bem-estar da pessoa humana é uma constante na palavra de Deus, desde os dias do Antigo Testamento, e vem também no Novo Testamento. E ela se evidencia de forma gritante nas ações de Jesus, o qual andou fazendo bem e libertando todos os oprimidos. Fim da sua missão terrena, Jesus transferiu à sua igreja, como parte de sua missão, o cuidado com os pobres, ao dizer: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Da mesma maneira que eu fui enviado, eu estou agora enviando a minha igreja para o mundo. Nosso desejo é que todos possamos atender ao Senhor e buscar viver como Ele, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe.